Bora falar de futebol! A paciência do técnico Abel Ferreira vem gerando resultados individualmente e coletivamente para esse Palmeiras. O normal, nesse momento, olhando para o calendário, olhando para a agenda, olhando para a sequência, era o Palmeiras estar oscilando. Era o Palmeiras estar encontrando mais tropeços, inclusive, do que vitórias, ou um número até parecido, e eu vou explicar o porquê. O fato é que o Palmeiras faz o inverso da expectativa coletiva dentro do atual calendário, e eu vou falar que é do momento recente, recuperando jogadores individualmente. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo? Mas antes, eu quero me apresentar para a galera que está chegando agora e deixar um recado especial, hein? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Já se inscreve, porque eu quero chegar nos 100 mil inscritos até o fim do ano, já somos quase 80 mil. E, para quem quiser ser membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro, que está aqui embaixo, porque tem uma série especial aquecendo para o Mundial de Clubes, contando um pouquinho de cada time que o Palmeiras vai enfrentar na primeira fase. Porto, Inter Miami, Al Ahly. Quem são esses clubes? O que eles têm a oferecer? Vamos falar um pouquinho sobre o desgaste do calendário de cada um, como vão chegar ao Mundial, os técnicos, as principais peças. Você vai sendo atualizado, você que é membro do canal do Fragoso. É só clicar no botão Seja Membro e conhecer os planos. Já clica no like, que é bem importante para o trabalho. Show? Olha só, voltando para o tema do vídeo. O momento do Palmeiras é muito bom. Não dá para negar. E o clube tinha tudo para viver um furacão a essa altura do calendário, pela coincidência de tantos jogos fora de casa, com uma logística tão pesada, tão complicada, praticamente batendo e voltando em São Paulo. Para você ter uma ideia, dos últimos 9 jogos do Palmeiras, foram 8 vitórias e só uma derrota. 6 desses 9 jogos aconteceram fora de casa, e o Palmeiras venceu 6. É uma loucura isso. É um aproveitamento fenomenal. Inclusive, a única derrota do Palmeiras aconteceu no Allianz Parque contra o Bahia, num jogo que demonstrou que o resultado não passou de um acidente de fato. Porque o Palmeiras, inegavelmente, jogou bem, podendo sair vencedor. O Bahia teve seu mérito em vencer o jogo também. Era jogo para empate. Os dois conseguiram aplicar boa parte das suas estratégias, mas deu Bahia no fim das contas. Só que quando a gente olha para o todo, quando a gente olha para o contexto, a gente vê que é um Palmeiras muito sólido. Seria natural o Palmeiras tropeçar no Inter, ou melhor, no Beira-Rio contra o Inter. Venceu. Seria natural o Palmeiras tropeçar no Castelão, onde é muito difícil jogar para qualquer equipe. Venceu o Fortaleza pelo Brasileirão, venceu o Ceará pela Copa do Brasil. Seria natural o Palmeiras tropeçar na altitude da Bolívia, enfrentando o Bolívar pela Libertadores. Venceu o jogo. Algum dos jogos, pelo menos, o Palmeiras tropeçar, desses 4, seria muito natural nessa sequência. E venceu todos. Além de ter vencido o Sport em Cristal e até o Vasco em campo neutro, que já são resultados mais esperados para uma equipe que vai lutar pelo título brasileiro. Mas os outros não. Então é um momento muito especial do Palmeiras, com um calendário muito apertado, muito amassado e que demanda o melhor dos jogadores. Não dá para você ter jogadores abaixo da expectativa quando você precisa ficar trocando o tempo todo. Todos precisam estar no seu top, digamos assim. E me chamou muito a atenção a resposta do Abel na última entrevista coletiva, justamente sobre a paciência para ver as coisas acontecerem, para ver os jogadores darem resultado. E esse bom momento do Palmeiras acontece com algumas peças trazendo o resultado, digamos assim, com um atraso. Porque é claro que quando você contrata o atleta, você espera que ele dê resultado imediato. O dirigente torce para que ele dê resultado imediato, mas nem sempre acontece. E aí são diversas situações que contribuem para esse acerto do jogador com o time acontecer. E a gente vai falar sobre cada um, porque o Abel tem aproveitado os jogadores e eles têm dado resultado. Vamos ouvir o Abel primeiro? Bora lá! Hoje queremos tudo para ontem. Você consegue estar a ver um vídeo de 5 minutos? Consegue? Mas você vê que os vídeos são todos feitos no TikTok de 30 segundos, 20 segundos, que é para a malta estar sempre essa paciência. E eu quando falo na paciência, e deixa-me só corrigir, eu não falo só para os torcedores do Palmeiras. Eu falo de uma forma geral. Nós temos pouca paciência.
Vivemos num momento que temos pouca paciência, não tenho paciência, por isso é que os vídeos são de 20 segundos, é por um motivo. Ninguém está disposto a estar ali 30 minutos, 40 minutos a ver Ninguém quer. Mas o problema é que o processo de crescimento, da formação de um jogador, de um homem, de um bebê, tem tempo. A maturidade, é preciso tempo. E nós, hoje em dia, isto é global, não é de futebol brasileiro. Temos pouca paciência. Como é que é? Ganha, não ganha, troca. Mas não é só de futebol brasileiro. Estou a ver, por exemplo, em Inglaterra, onde a média dos treinadores 4, 5, 6, 7, 8 anos. Agora é raríssimo. Vocês têm o Guardiola, o Klopp, que nem ele próprio aguentou. Chegou aos 6 ou 7 anos e disse, chega para mim, não quero mais, quero ir jogar pádel e desfrutar da vida com os meus netos e com a minha família. Mas está assim, não é só no futebol brasileiro. A paciência é algo que nós estamos com pouca. Portanto, eu não falo só dos torcedores. Joga mal, blopa, espinho, critico. Critica você, critica ele, critica o outro. Calma, nós não somos perfeitos. Somos jogadores que são homens, que acertam e erram e que hoje em dia nós damos pouca margem a gente se permitir errar. Mas estes jogadores jovens como o Giai, o Vitor Roque, o Lopes, que fez uma partida, entrou muito bem, e ele só não faz o golo, mas eu ainda vou ver. Porque a bola está sempre a saltar, eu ainda tenho que ver, mas é preciso ter essa paciência. E o Vitor Roque é isso, é calma, paciência. É um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. É interessante porque muito se falou sobre o Vitor Roque, né? Marcou o primeiro gol, tirou aquele peso, precisa ter paciência com o garoto. Vou falar sobre ele, mas essa resposta é mais interessante para analisar o todo, porque veja só, ele fala sobre o Giai. O Giai é um caso muito interessante, porque de fato, muita gente chegou a falar: o Giai é caso perdido, o Palmeiras errou no Giai, o Giai não vai virar jogador, o Giai foi um engano do Palmeiras e acontece, mas espera aí. Olhando para o todo, o Giai era um atleta de seleção de base argentina, o Giai havia chamado a atenção do Benfica, o Giai havia chamado a atenção do Atlético de Madrid. A multa do Giai foi colocada lá em cima, numa renovação contratual 6 meses antes de ser vendido para o Palmeiras, porque o São Lourenço contava que venderia o jogador para a Europa. Então assim, nós estamos falando de 2 clubes que sabem contratar, 2 clubes que têm visão de negócio, 2 clubes que costumam trazer jogadores e vender por valores ainda mais caros, quando vendem, porque muitas vezes fazem carreira por lá. E estamos falando de uma seleção de base argentina que inclusive já era capitão. Dito isso, ele chega e briga por posição com Marcos Rocha e Mike. E ele tem até uma entrada bastante frequente nos jogos do Palmeiras nesse segundo semestre de 2024, quando ele é contratado. Mas a adaptação não foi de primeira. De fato, o Giai jogando como um lateral, que foi aquilo que ele fez inclusive no São Lourenço, não vinha funcionando tão bem. Tecnicamente, taticamente, fisicamente, ele parecia um jogador perdido, um jogador afobado, um jogador inseguro. E no fim das contas, o Palmeiras acabou renovando com o Marcos Rocha e renovando com o Mike. Porque a preocupação em relação à adaptação do Giai, que não foi imediata, claro que pintou. O Marcos Rocha já era um jogador caminhando para a reta final de contrato e reta final de passagem no Palmeiras. O Mike, sim, mais jovem, assumiria essa postura de ser o lateral mais experiente, com o Giai sendo um atleta para brigar por posição. Mas a série de lesões do Mike complicou ainda mais o planejamento e o Marcos Rocha foi consultado para mais uma renovação. No fim das contas, o Giai acabou ficando mais como um terceiro homem, e nesse ano ele começou, nas oportunidades que teve com as lesões do Mike e do Marcos Rocha, a jogar numa posição diferente e se reencontrou. O Giai, que não era exatamente um terceiro zagueiro pelo lado do campo no São Lourenço. Em muitas ocasiões ele fazia o que o Felipe Anderson está fazendo, como um ala pela direita, tendo 3 zagueiros jogando por trás. Em algumas ocasiões quase como um meia-direita. Mas ele se reinventou. Passou a mostrar mais segurança cobrindo apenas a metade defensiva do campo. Mostrou mais vigor físico para disputar com os pontas no momento em que ele passou a não
ultrapassar o meio-campo ofensivo, deixou de tomar a bola nas costas e se tornou um lateral com muita capacidade de fazer esse trio de zaga com muito vigor físico e se reinventando. Encaixou com atraso? Encaixou com atraso, mas encaixou. Mas era obviamente precoce falar que o Giai não viraria jogador, por exemplo. É muito importante colocar aqui que o Giai completou em janeiro de 2025 21 anos de idade. É muito precoce. Essa reinvenção da posição ajudou e hoje ele é importante no time titular. Saiu de terceira opção para primeira. E vamos para um outro caso, Felipe Anderson, outro caso muito interessante, porque se o Giai é um jogador jovem que demanda adaptação, o Felipe Anderson voltou da Europa. Mas a adaptação que demandou para o Felipe Anderson foi outra. Porque o Felipe Anderson vinha com a fama de polivalente pelo que fez na carreira, mas nas últimas 3 temporadas jogou pelo lado direito como um ala. E ele chega ao Palmeiras com férias e uma intertemporada para atuar como um ponta esquerda. Não é ala, é ponta esquerda. Ele jogava como ala pela direita nos últimos 3 anos. Então isso demandou uma adaptação de posição, de companheiros, de calendário. E claramente o Felipe não conseguiu corresponder naquela posição. Claramente ele não conseguiu ser o Felipe que o Palmeiras contratou. Mas o Palmeiras precisava naquele momento de um atleta que funcionasse pelo lado esquerdo e insistiu nele. Nessa temporada, o Felipe foi colocado mais pelo lado direito, às vezes como um ala, às vezes como um meia pela direita, e passou a render aquilo que se esperava, deixando de ser um ponto fraco do time para ser um ponto forte do time de Abel. Com um ajuste em relação ao elenco, em relação ao sistema tático, em relação ao que o Abel tinha em mãos e o que ele poderia montar para beneficiar a equipe como um todo, o Felipe entra num time que não demanda o esquema com pontas e a partir daí dá o resultado que se imaginava. Outra peça interessante, que vem dando resposta, mas é da janela do meio do ano de 2024, é o Maurício. É mais um caso, entre aspas, com atraso, com outra explicação. Se o Giai envolvia a questão da adaptação pela juventude, o Felipe Anderson da mudança completa de posição, de calendário, de companheiros, o Maurício, para quem não se lembra, ele chega depois de vivenciar a tragédia das enchentes em Porto Alegre, que fizeram com que os clubes gaúchos deixassem de treinar. Teve jogador que foi fazer trabalho voluntário com mantimentos, teve jogador que foi fazer trabalho voluntário de salva-vidas. Claro que isso prejudicou a temporada como um todo. E no fim, o Maurício, que teve essa temporada impactada, até mostrou capacidade em alguns momentos. No segundo semestre, quando entrou. Mas é bom destacar que o Maurício que vem ao Palmeiras também tem uma demanda de mudança de posição, porque ele jogava pelo lado direito, como um meia pelo lado direito no Inter, e ele passa a jogar ou como um falso 9 e pelo lado esquerdo no Palmeiras. Mais uma mudança que demandou do jogador. Teve o problema da parte física da temporada e o problema da mudança de lado, com novos companheiros. E muita gente na época chegou a dizer, o Maurício não é tudo isso. E o Palmeiras muito precoce. Lembrando que o Maurício foi há 24 anos agora. Agora. Nessa temporada antes da lesão, ele deu uma ótima resposta, com uma pré-temporada bem feita, já conhecendo os companheiros. Acabou dando resposta. E na volta já fez um gol de uma vitória histórica na Bolívia contra o Bolívar. Mais um que chegou numa janela e deu uma resposta na outra, cada um dentro das suas circunstâncias. Agora, vai ter mais gente exigindo paciência. Saiu o gol do Vitor Roque, que bacana, que legal. Mas isso faz com que ele esteja adaptado já porque fez o primeiro gol? Claro que não. Não é o caso. Ele acabou de completar 20 anos de idade. Ele ainda vai oscilar. Ele ainda vai demandar paciência porque ele ainda está em formação. Ele ainda está em evolução. E com uma pressão do tamanho do mundo nas costas, o que é muito natural. Mas não dá para negar que é justamente um Vitor Roque que vai começando a dar boas respostas no Palmeiras. O primeiro gol veio
Mas ele teve boas atuações, ele teve 2 gols anulados no detalhe, ele teve assistências para finalizações perigosas, ele sofreu pênalti. Ele começa bem, mas tem 20 anos de idade e vai oscilar. Vale o mesmo pro Paulinho. Cobrar o Paulinho agora faz sentido? Lembra do que eu falei em relação à pré-temporada do Maurício? E a pré-temporada do Paulinho? O Paulinho acaba de voltar de uma lesão que obrigou o jogador a ficar 5 meses parado. A tendência é melhorar ao longo do tempo, claro, mas vai exigir paciência. Não dá para duvidar da qualidade do Paulinho pelo que ele já fez. Não dá para duvidar da qualidade do Vitor Roque pelo que ele já fez. Os dois têm muito potencial. É certo que vão vingar? Não, ninguém tem bola de cristal. Peraí também. Ninguém tem bola de cristal. Mas olhando para o que eles já mostraram, o caminho natural é de que deem uma resposta. Desde que haja paciência. Desde que se entenda o contexto. Ganhar ajuda. E o Abel vem conseguindo vencer jogos. Até por isso, o peso do Vitor Roque no marcar gols quase não apareceu. Até por isso, o peso do Paulinho no marcar gols ou não ser titular quase não apareceu. E também, claro, mérito do Abel nesse sentido por conseguir, com as peças que estão bem à disposição, fisicamente inteiras, adaptadas ao contexto, ele tem conseguido conquistar resultados. E resultados, alguns deles, em lugares muito complicados. É um grande momento do técnico Abel Ferreira e também do Palmeiras na temporada. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, hein? E não se esqueça de se tornar membro do canal para curtir os conteúdos especiais aquecendo para o Mundial sobre Inter Miami e Porto Alegre. Não se esqueça, é só clicar no botão Seja Membro e você vai ter acesso ao longo do mês a vários vídeos e vários conteúdos atualizando a situação dos 3 times que o Palmeiras vai enfrentar no Mundial a partir do meio de junho. Show? Não se esqueça de clicar no like, de clicar no hype, esses 2 botões são muito importantes para fazer com que o vídeo chegue em mais gente. Mostra para o YouTube que o trabalho é bom. Além disso, inscreva-se no canal do Fragoso, não se esqueça. Bora para os 100 mil juntos, bora bater 80 mil logo, já ultrapassamos 79 mil por aqui. Eu fico muito contente com a confiança que você demonstra no meu trabalho diariamente às 7 da manhã assistindo aos vídeos e também às sextas-feiras nas lives. Show de bola? Espalhe o canal do Fragoso pra todo mundo. Tô esperando o seu comentário aqui embaixo. Seja membro do canal também. Bora falar de futebol.